Seja bem-vinda, irmã. Seja bem-vindo, irmão. Que a paz do Senhor envolva o seu coração nesse momento. Aqui no canal Luz e Refúgio, cada palavra é uma semente de fé, consolo e esperança. Se você chegou até este vídeo, creia, Deus tem algo a falar com você e talvez essa seja a resposta que você tanto buscava. Você já se sentiu exausto, mas não no corpo, exausto na alma? Como se o peso da vida estivesse sobre os seus ombros e por mais que você tentasse sorrir por fora, por dentro tudo estivesse desmoronando? Há momentos em que as pessoas olham para você e dizem: você é forte, você é guerreiro, você vai dar conta. Mas elas não sabem que você mal consegue levantar da cama de manhã. Não sabem das lágrimas escondidas no travesseiro. Não veem a dor que você disfarça com um sorriso. Você ora, mas o silêncio parece mais alto do que sua fé. Você tenta, mas sente como se estivesse andando sozinho, mesmo quando há gente ao seu redor. E é aí que o pensamento vem, sutil, destrutivo. Será que vale a pena continuar? Desistir começa a parecer mais fácil do que persistir. Silenciar a dor parece mais tentador do que enfrentá-la mais uma vez. Talvez você não tenha dito isso a ninguém, talvez nem tenha admitido para você mesmo ainda, mas você já pensou em desistir de um sonho, de um propósito, da fé, de você mesmo. Se isso ecoa dentro de você, este vídeo é para você. E não é por acaso, não é um clique aleatório, é Deus te chamando de volta. Porque Ele viu o que ninguém viu, Ele ouviu o que ninguém ouviu, e Ele conhece o peso que você tem carregado em silêncio. Sabe, muitas vezes achamos que a fé é o contrário da fraqueza, que crer é estar sempre firme, sempre sorrindo, sempre vencendo. Mas a verdade é que a fé também é continuar quando tudo dentro de você quer parar. É levantar mesmo sem forças, é chorar orando, é tropeçar e continuar orando. E isso, meu irmão, minha irmã, Deus vê. Há uma passagem na Bíblia que diz: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Esse é o Salmo capítulo 42, versículo 11. Essa pergunta é profunda. É como se o salmista estivesse conversando com a própria alma, tentando entender a dor que sentia, tentando encontrar sentido no seu abatimento. Isso nos mostra que até os grandes homens de Deus passaram por dias escuros, e mesmo assim, Deus não os abandonou. Talvez hoje você esteja vivendo um desses dias, um daqueles em que parece que tudo está errado, que ninguém se importa, que Deus está distante. Mas deixa eu te lembrar, você não está sozinho. Deus nunca parou de olhar para você, nunca deixou de se importar. E mesmo que você não veja, Ele tem carregado você nos braços. Não é o fim. Mesmo que pareça o fim, ainda há um recomeço e você está prestes a descobri-lo. Você já esteve rodeado de pessoas, mas mesmo assim se sentiu sozinho? Já passou por dias em que tudo à sua volta parecia normal, mas dentro de você havia uma tempestade? É assim que muitas almas vivem, gritando em silêncio. E o mais doloroso é que muitas vezes ninguém percebe. Você vai à igreja, canta os louvores, até sorri para os irmãos. Mas dentro de você existe uma dor que você não consegue explicar. Existe uma luta que você não pode contar. Existe um vazio que ninguém vê, mas que você sente todos os dias, como se fosse um buraco no peito. Você sente que sua fé está enfraquecendo, que sua esperança está desbotando, que suas orações não passam do teto. Você olha para os lados e vê pessoas aparentemente cheias de Deus, cheias de força, e isso só aprofunda o sentimento de inadequação. Por que eu estou assim? O que está errado comigo? Será que eu perdi a fé? Será que Deus se afastou de mim?
Mas ouça com atenção o que vou te dizer agora. Você não está errado por se sentir fraco. Você não está em pecado por se sentir cansado. Você não é menos amado por Deus porque está lutando com angústias que não consegue vencer sozinho. O salmista escreveu no Salmo capítulo 42, versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Perceba, até mesmo aquele que compôs canções inspiradas por Deus passou por dias de alma abatida. E o que ele fez? Ele não escondeu sua dor. Ele não fingiu. Ele olhou para dentro e disse: alma, espera em Deus. Talvez seja isso que você precisa dizer hoje. Talvez a sua alma esteja aflita, perturbada, sem rumo. Mas há uma palavra que pode trazer ordem ao seu caos. Espera em Deus. Esperar não é fácil, principalmente quando tudo dentro de você clama por uma resposta imediata. Quando o sofrimento aperta, tudo o que queremos é alívio. Quando a solidão grita, tudo o que ansiamos é por um sinal, um toque, uma voz. Mas é justamente nesses momentos de espera que Deus está trabalhando mais profundamente em você. É no silêncio que Ele molda, é na dor que Ele lapida, é na escuridão que Ele te ensina a confiar, não no que vê, mas no que crê. E mesmo que sua alma esteja gritando hoje, saiba, Deus está ouvindo. Não importa quão profunda seja a sua dor, quão escondido esteja seu sofrimento, Deus vê, Deus sabe, Deus entende. Você não precisa esconder seu cansaço, você não precisa mascarar sua dor, você só precisa lembrar, sua alma não está sozinha. Há um Deus que caminha com você por vales escuros. Há um Deus que sustenta você quando suas forças acabam. E mesmo que ninguém mais perceba, Ele percebe. E está te chamando agora, através desta mensagem, para um tempo de cura, de consolo, de recomeço. O grito da sua alma não vai ficar sem resposta. Desistir. Essa palavra pode parecer pequena, mas quando ela começa a ecoar dentro de nós, ela tem um peso enorme. Ela não vem de uma hora para outra. Não é como um trovão que aparece do nada. É como uma goteira no telhado da alma. Pinga devagar, mas vai corroendo tudo por dentro. Você não acorda e decide, hoje vou desistir. Você vai acumulando dores, frustrações, silêncios, derrotas, e aos poucos seu coração vai ficando cansado. A mente começa a gritar, para que continuar? Deus não responde, ninguém se importa, você não vai conseguir. E essa voz vai crescendo, até parecer mais real do que a própria voz de Deus. Talvez você esteja nesse ponto. Talvez já tenha considerado desistir da fé. Não porque odeia Deus, mas porque acha que Ele se esqueceu de você. Talvez já tenha cogitado desistir de viver. Não porque quer morrer, mas porque está cansado de sofrer. Talvez você esteja pensando em desistir de você mesmo, porque sente que falhou demais, que se perdeu demais, que já não tem mais jeito. Mas escute com atenção, essa não é a verdade. Essa é a mentira do inimigo sussurrando em sua alma fraca. É a distorção que o sofrimento produz quando nos afastamos da esperança. Deus não se esqueceu de você. Deus não desistiu de você. E se Ele não desistiu, então você também não deve desistir. O apóstolo Paulo, em meio às suas muitas tribulações, escreveu algo poderoso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olhe essas palavras com atenção. Atribulados, mas não angustiados, abatidos, mas não destruídos. Isso é fé real, isso é vida real. Mesmo quando tudo parecia desmoronar, Paulo sabia, havia um propósito em cada dor. E havia um Deus sustentando sua alma, mesmo quando o chão faltava. Você pode estar caído agora, pode estar fraco, decepcionado, revoltado, esgotado, mas isso não significa que Deus terminou com você.
A dor que você sente hoje pode ser o prenúncio de um novo começo. O fim que você enxerga pode ser o começo que Deus preparou. Sabe, há uma coisa que poucos dizem. Os maiores milagres de Deus acontecem em pessoas que já não tinham mais forças, porque é aí que Ele pode agir com liberdade. É aí que Ele mostra que a glória é dele. É aí que a luz do céu brilha sobre o vale mais escuro. Você está em um vale? Não é o seu túmulo. É o campo onde Deus está prestes a fazer algo novo. Se você está pensando em desistir, pare, respire, ouça essa mensagem novamente e permita que essa semente de esperança brote no seu coração. Você não chegou até aqui por acaso e você não está sozinho nessa luta. Continue comigo no vídeo, porque o que Deus ainda vai falar pode mudar tudo. Esperar pode ser uma das maiores provações da fé, porque no tempo da espera, tudo parece parado. O céu parece calado, a vida parece congelada e o coração começa a perguntar: Deus, o que o Senhor está fazendo enquanto eu sofro aqui esperando? Mas a verdade é que Deus nunca está inativo. Mesmo quando parece não fazer nada, Ele está fazendo tudo. O livro do profeta Habacuque, capítulo 2, versículo 3, nos dá uma resposta direta. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Perceba, há um tempo determinado, ou seja, Deus tem um cronômetro celestial, mas não é como o nosso. Ele não se atrasa, mas também não se apressa. Ele age no tempo certo. E se ele ainda não respondeu, é porque ele ainda está preparando o cenário. Imagine uma grande peça de teatro. Antes da cortina se abrir, existe um enorme trabalho acontecendo nos bastidores. Movem-se cenários, afinam-se instrumentos, posicionam-se atores. Às vezes o público se inquieta. Por que está demorando tanto para começar? Mas quem está nos bastidores sabe. É preciso preparar tudo com perfeição para que o espetáculo comece. Assim também é com Deus. Enquanto você espera, Ele está nos bastidores, movendo corações, derrubando obstáculos, criando conexões invisíveis, fortalecendo você para o que está por vir. Você olha e não vê nada, mas no céu tudo está se alinhando. O apóstolo Paulo confirma isso em sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você consegue entender o que isso significa? Que até a dor que você sente agora vai cooperar para o seu bem. Até esse momento em que você pensa em desistir, está sendo usado por Deus para forjar algo dentro de você. Você não está em pausa, você está em construção. Talvez hoje você chore em silêncio, mas amanhã sua história será testemunho. Talvez hoje você só enxergue perda, mas amanhã Deus vai te mostrar o propósito. Talvez hoje você diga: Deus, eu não aguento mais esperar. Mas amanhã você vai agradecer por Ele não ter te dado o que você queria, porque o que Ele tinha era muito maior. Deus está agindo agora. Sim, agora. Enquanto você ouve essa mensagem, enquanto seu coração luta para acreditar, Deus está trabalhando. Não perca sua fé no silêncio. Não perca seu ânimo na demora. Não pare no deserto, porque a terra prometida já está sendo preparada. Lembre-se, quem caminha com Deus nunca está parado. Está sendo moldado, guiado e conduzido à promessa. Uma das mentiras mais cruéis que o inimigo pode sussurrar ao nosso coração é: Deus te esqueceu. Porque quando acreditamos nisso, é como se algo se apagasse dentro da alma. Perdemos o ânimo para orar, para esperar, para continuar. A esperança se desfaz como fumaça, e tudo o que sobra é o vazio. Mas a verdade, a eterna, imutável e poderosa verdade, é que Deus jamais se esquece dos seus filhos. Jamais.
O profeta Isaías escreveu algo que deveria estar gravado em cada coração ferido. No livro de Isaías, capítulo 49, versículo 15, Deus mesmo diz: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Pense nisso. Mesmo que uma mãe, o símbolo mais puro de cuidado, fosse capaz de abandonar seu filho, Deus não faria isso com você, porque o amor de Deus é ainda maior, mais profundo, mais fiel. Você pode até ter se esquecido dele em algum momento, mas ele nunca se esqueceu de você. E mais, no versículo seguinte, Isaías capítulo 49, versículo 16, ele declara: eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Você consegue imaginar isso? O seu nome, o seu rosto, a sua dor, gravados nas mãos do Criador do Universo, não escritos a lápis, gravados, fixados, eternizados. Talvez hoje você se sinta abandonado. Talvez esteja em um momento tão escuro que ache que ninguém se importa. Mas Deus está olhando para você agora. Sim, agora. Ele vê cada lágrima, cada pensamento, cada oração sussurrada no meio da noite. Deus não mede você pelo seu desempenho. Ele não ama mais quando você acerta e menos quando você erra. O amor dele é constante, eterno e imensurável. Sabe aquele momento em que você quase desistiu? Ele estava lá. Sabe quando ninguém entendeu sua dor? Ele entendeu. Sabe quando você pensou, não vai dar? Foi ele quem te deu forças para seguir mais um dia. Você pode ter 1000 motivos para pensar que foi esquecido, mas só precisa de uma verdade para saber que é amado. Você é filho de Deus e ele não abandona seus filhos. E mais, se você ainda está de pé, mesmo em pedaços, é porque Deus está te sustentando. A sua força pode ter acabado, mas a dele não. A sua fé pode estar fraca, mas o amor dele continua firme. Então, por favor, escute isso com o coração aberto. Você ainda tem valor. Você ainda tem propósito. Você ainda é visto, amado, desejado por Deus. Não acredite na mentira do abandono. Creia na verdade do cuidado. Continue comigo, porque ainda há mais que Deus quer revelar ao seu coração. Ele não terminou com você, nem com sua história. O melhor ainda está por vir. Você já se sentiu assim? Exausto, emocionalmente drenado, como se a vida tivesse te espremido até a última gota. E tudo o que resta é um corpo que respira, mas uma alma que mal consegue continuar. Talvez você esteja exatamente nesse ponto. Você já orou, já esperou, já tentou manter a fé, mas o cansaço da espera, a dor da perda, o peso das frustrações te deixaram sem forças. E então vem aquele pensamento: talvez seja a hora de desistir. Mas antes de você se entregar a essa ideia, ouça o que o Senhor tem para te dizer. No livro de Isaías, capítulo 40, versículos 29 ao 31, encontramos uma das promessas mais poderosas para quem está cansado. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você percebe o que está escrito aqui? Deus não espera que você tenha forças. Ele sabe que você está fraco. Ele conhece seus limites. E é exatamente aí, quando você pensa que não tem mais nada, que Ele entra com tudo. Porque a força que Deus dá não vem de você, ela vem dele, e por isso ela não se esgota. A Bíblia não diz que você precisa voar como uma águia. Ela diz que Deus fará você voar. Ela não diz que você precisa correr sozinho. Ela diz que Deus te dará forças para correr e não se cansar. É um convite à rendição, mas não à desistência. É render-se ao fato de que você não precisa carregar tudo sozinho. Sabe por quê? Porque você nunca esteve sozinho. Deus está com você em cada passo.
mesmo quando você não sente, mesmo quando você não vê. Imagine um pai segurando a mão do filho cansado. A criança já não consegue andar. Suas pernas tremem, os olhos se enchem de lágrimas. Mas o pai não solta sua mão. Pelo contrário, ele a segura ainda mais firme e começa a carregar o filho no colo. É isso que Deus faz com você agora. Ele te segura, ele te levanta, ele te carrega. Por isso, não desista. Ainda que sua mente diga, acabou, o céu está dizendo, eu ainda estou aqui. Você pode estar cansado, mas ainda pode vencer. Você pode estar ferido, mas ainda há cura. Você pode estar sem esperança, mas Deus tem uma promessa. O que você sente hoje não define o que Deus vai fazer amanhã. A sua fraqueza não anula a força dele. A sua dúvida não cancela a fidelidade dele. Então, feche os olhos agora, respire fundo e diga com fé, mesmo que seja fraca, Senhor, renova minhas forças. Essa oração simples pode reacender uma chama dentro de você, porque Deus responde a corações quebrantados e Ele nunca rejeita quem clama com sinceridade. Você ainda pode vencer e não será por causa da sua capacidade, mas por causa da graça dele. A mesma graça que já te sustentou até aqui vai te levar até o fim. Talvez hoje você esteja olhando para a sua vida e pensando, é o fim do seu casamento, o fim do seu ministério, o fim dos seus sonhos, o fim da sua esperança. Mas eu quero te dizer, com toda a autoridade que vem da palavra de Deus, não é o fim. Não importa como as circunstâncias parecem. Não importa o quanto tudo esteja escuro, silencioso, sem respostas. O que você vê hoje não define o que Deus ainda vai fazer. Sabe por quê? Porque Deus é especialista em reescrever histórias. Você se lembra de José? Foi traído pelos irmãos, lançado em uma cova, vendida como escravo, preso injustamente. Aparentemente, tudo indicava o fim. Mas o que os olhos não viam era que Deus estava escrevendo uma história de redenção. Lá na frente, José seria governador do Egito. E o próprio Deus usaria todo aquele sofrimento para preservar uma nação inteira. O que parecia um final trágico era, na verdade, o começo de um propósito maior. E se hoje você sente que está vivendo o capítulo mais difícil da sua vida, saiba que Deus ainda está escrevendo. A caneta não saiu das mãos dele, o livro ainda está aberto. E o final ainda não chegou. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, está escrito: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas, não apenas as boas, mas também as dores, os atrasos, as perdas, as lágrimas, tudo é matéria-prima nas mãos de Deus para gerar algo maior. A sua luta não é em vão, a sua espera não é tempo perdido. A sua história ainda está sendo moldada. Você pode olhar para si mesmo e ver apenas ruínas, mas Deus olha e vê um templo em construção. Você vê uma estrada sem saída, mas Ele vê um caminho onde ninguém mais enxerga a passagem. Você vê um fim, mas Ele vê um recomeço. Sabe aquela parte do livro onde tudo parece perdido? É sempre o momento em que o autor está preparando a virada mais surpreendente da trama. Com Deus, é exatamente assim. Você não está abandonado no meio da história. Você está no processo. E esse processo pode ser doloroso, sim, mas também é sagrado, porque no quebrantamento Ele nos forma. Na dor, Ele nos aperfeiçoa. Na espera, Ele nos ensina a confiar. E na aparente derrota, Ele revela sua glória. Se você ainda respira, é porque ainda há história. E se ainda há história, há propósito. E se há propósito, há vitória. Não importa o que os outros disseram. Não importa se você mesmo se convenceu de que não há mais solução. Deus tem a última palavra. E ela nunca será fim quando Ele ainda tem planos para você. Então, por mais que pareça que tudo desabou, não feche o livro da sua vida antes do tempo.
Não desista do que Deus ainda está fazendo. Você pode estar vivendo um ponto e vírgula, mas já achou que era um ponto final. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer: eu ainda estou escrevendo. Continue comigo, porque na última parte desta mensagem vamos fazer uma oração juntos. E nela entregaremos a Deus tudo o que somos, tudo o que sentimos, tudo o que esperamos. O fim da dor pode estar mais perto do que você imagina. Você chegou até aqui. Isso por si só já diz muito sobre você, sobre a sua coragem, sobre a sua fome de Deus, sobre como mesmo ferido, você ainda quer continuar. Agora chegou a hora de encerrarmos esta mensagem, mas antes quero fazer algo com você. Algo simples, mas poderoso. Quero orar por você, quero orar com você, quero entregar diante de Deus tudo o que está pesando dentro do seu coração. Talvez você nunca tenha feito isso, talvez você já tenha orado 1000 vezes, mas não consegue mais. Talvez você ache que Deus nem está ouvindo, mas ouça, Ele está, Ele sempre esteve. E esta oração pode marcar o início de uma nova etapa na sua caminhada. Se você puder, feche os olhos agora. Respire fundo e repita comigo com sinceridade: Senhor, meu Deus, hoje eu cheguei ao limite das minhas forças. Carrego dores que não consigo mais esconder. Há dias em que nem sei se consigo continuar, mas mesmo assim, aqui estou. Com o pouco que me resta, com a fé que ainda tenho, me lanço diante de Ti. Pai, eu não entendo tudo o que está acontecendo, mas eu escolho confiar. Mesmo sem ver, eu escolho acreditar. Mesmo sem entender, eu escolho esperar. Renova em mim o que está morto, cura o que está ferido. Toca nas áreas que eu já pensei em desistir. Me faz lembrar quem eu sou em Ti e me ajuda a enxergar que a minha história não termina aqui. Espírito Santo, visita o meu interior agora. Sopra vida onde há morte, traz luz onde há trevas, e me ensina a caminhar contigo, mesmo quando tudo parece desabar. Eu entrego meu coração, minha dor, minha história, porque sei que nas tuas mãos tudo se transforma. Em nome de Jesus, amém. Você conseguiu orar? Mesmo que com lágrimas, com palavras entrecortadas, com a voz trêmula, então saiba, o céu ouviu. E Deus vai honrar cada palavra. Essa oração é um marco, não porque ela muda tudo instantaneamente, mas porque ela muda você. E quando você muda por dentro, o mundo ao seu redor começa a se transformar também. Talvez os problemas ainda estejam aí, mas algo dentro de você já começou a ser restaurado. Talvez o caminho continue estreito, mas agora você sabe, não está sozinho nele. A vida cristã não é uma jornada sem quedas. É uma jornada onde, mesmo caindo, Deus estende a mão. E hoje, Ele estendeu para você. Antes de terminar, quero te dizer algo do fundo do meu coração. Não desista. Se for para desistir, desista de andar sozinho. Desista de tentar resolver tudo na força do seu braço. Desista de fingir que está bem quando não está. Mas não desista do propósito, não desista da fé, não desista de Deus, porque Ele jamais desistirá de você. Se essa mensagem falou com você, comenta aqui embaixo: Deus falou comigo. Escreva isso como um ato de fé, e para que outras pessoas também sejam alcançadas por essa palavra. Se ainda não se inscreveu no canal, clique agora. Aqui no Luz e Refúgio, você vai encontrar palavra, consolo, direção e esperança. Porque mesmo quando tudo parece escuro, há sempre uma luz e há sempre um refúgio. Obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo.